aquela frase sempre vale, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, não tentem criar algo totalmente do zero, algo totalmente novo. Tentem fazer isso de forma incremental. Busquem algo que vocês já tenham como bom, que vocês já usam no seu trabalho e é bom, e tentem incrementar aquilo, tenta colocar, adicionar coisas novas. E, voltando à história anterior, foi a mesma coisa que eu fiz com o LMF. Já existiam as técnicas muitas técnicas que tinham ali, elas já existiam. Eu fui buscar fora do país, fui entender essas técnicas, fui me aprofundar nelas, dominar essas técnicas na prática, e a partir da minha prática com elas, eu consegui perceber diversas disfunções, eu consegui perceber que outras técnicas poderiam se encaixar melhor. Então, hoje eu uso um teste de deslizamento que eu percebi quando eu estava no atendimento da osteopatia. E eu, caraca, eu tenho uma técnica de deslizamento e essa técnica, ela pode se... Então, eu acabei combinando duas técnicas e criei uma técnica nova, que eu uso muito dentro das minhas certificações e uso muito na minha prática, para que identificar qual músculo ou qual tecido está gerando restrição e está gerando dor. Então, uma técnica que mudou o meu atendimento, que agilizou o meu atendimento, que eu simplesmente não criei do zero. Eu combinei técnicas que eu conhecia e incrementei aquilo. Então, de fato, uma criação, mas foi uma combinação de coisas. Então, não tentem ficar criando algo do zero, tentando inventar algo mirabolante ou algo totalmente novo, onde, na verdade, no universo a gente já tem coisa suficiente para fazer isso. Então, tenta encaixar com o teu trabalho, com o que tu tem de melhor, com o que tu faz de melhor, e o que aquela técnica pode agregar ao teu trabalho, e aí sim você fazer algo incremental. E esse seria o terceiro passo para você ter algo, você ser uma autoridade. Não busquem criar novas técnicas, melhore algo que já existe, tá? Então, o conhecimento ele precisa ser incremental. Sempre tente fazer uma inovação de forma incremental, tá? Não tenta criar algo do zero. É essa a ideia que eu queria trazer para vocês. E, para você fazer isso, você precisa ter ferramentas. Você precisa conhecer o mercado como um todo. Você precisa ter na mão diversas técnicas, né? Então, ultimamente, a gente teve alguns exemplos de quem não tinha ferramentas, quem não tinha técnicas inovadoras, quem não tinha um T largo, ele se afundou. Por exemplo, veio a pandemia, quem era muito quem precisava muito das máquinas de musculação para trabalhar, para gerar movimento, e as pessoas não tinham mais acesso a essas máquinas, se viu totalmente inútil, se viu totalmente sem chão, porque não conseguia mais associar o seu trabalho à movimentação com o peso do corpo, com o peso livre, porque ele sempre associou o seu trabalho às máquinas de musculação. Eu conheço diversos personagens trainers que tinham alunos que ganhavam 10, 15, 20 mil por mês, e durante a pandemia essa renda caiu de cerca de 70% de queda, né? Então, por quê? Porque o trabalho dele estava associado à musculação, ele só tinha a máquina como ferramenta para trabalhar, para exercer o trabalho dele. E aí uma outra situação mais recente, né, que eu também me vi refém dela, foi ontem a parada do WhatsApp, do Instagram. Eu sempre marco aula, confirmo aula pelo WhatsApp, porque é muito ágil, né? Você consegue trocar informações. E ontem, principalmente hoje com a equipe de marketing do Instagram, com a equipe que faz todo o auxílio, quando a gente se viu sem o WhatsApp, a comunicação ficou muito falha, porque a gente não tem mais como mandar foto, a gente não tem como mais confirmar algo de forma rápida. Em um grupo que a gente precisava de 3, 4, 5 confirmações de pessoas funcionando, trabalhando de forma conjunta, a gente precisava, no máximo, ligar para todo mundo de uma vez só. Então, você tem inúmeras ferramentas, né? Começar a ter não só a musculação, não só o treinamento de força, mas saber um pouco de liberação miofascial, entender um pouco de face, entender das cadeias miofaciais, entender um pouco de biomecânica. E aí, quanto mais você amplia esse T, você consegue aprofundar, né, o seu conhecimento e criar coisas novas. E você ter ferramentas de trabalho. Então, por exemplo,
Muitas vezes eu chegava na minha aula de personal trainer, eu ia dar aula, e o aluno dava, eu estou com muita dor, eu não consigo treinar. E aí, no início, eu não tinha o conhecimento da liberação miofascial tão profundo, eu não conseguia, de fato, identificar as origens das disfunções, e simplesmente a gente desmarcava aquela aula, muitas vezes tinha que remarcar em outro horário. E com o tempo, quando eu fui dominando a face, dominando a liberação miofascial, com ferramentas a mais, eu trocava agora, hoje a gente não vai treinar força, eu vou tentar identificar por que essa dor está acontecendo, porque... E aí fui agregando valor ao meu trabalho. Né? Então, isso é muito importante, você como profissional, você ter várias ferramentas para que você, de fato, faça aquela aula, e isso acontecia muito, né? Meus alunos já percebiam por si só. Os alunos já diziam, hoje eu estou com muita dor, não vou conseguir treinar, vai ser só liberação. Então, eu já mudei a ideia daquele aluno, o start daquele aluno. Eu vejo ele ligar já para mim para cancelar, ele manteve a ideia de ir para a aula, de ir para a sessão, ou de ir para o meu atendimento, sem necessariamente cancelar aquela aula, né? Então, você acaba dando essa inovação incremental de forma muito importante.